PT vai orientar, agradeço aí ao líder Enio, pela obstrução que estamos fazendo e, evidentemente, somos contra o projeto. E também estamos orientando neste encaminhamento para que a gente não termine a discussão e possa fazer a discussão dos encaminhamentos. Eu queria, presidente, dizer também, usando o nosso tempo de liderança, que ontem nós votamos o projeto de lei 149, que é o socorro aos estados. Terminamos de votar e o ministro Paulo Guedes comunicou que vai vetar esse projeto via presidente da República ou tentar, junto com os senadores, anular esse processo. Portanto, nós poderemos obter uma vitória ou não, porque o governo Bolsonaro joga contra apoio a governadores e já anunciou que fará isso, aí sim, por pirraça e também por perseguição aos estados, que é a forma dele fazer política. Não está na pauta de hoje a medida provisória 936, que é aquela que precisa ser alterada, porque ela permite que trabalhadores percam salário, que trabalhadores percam a jornada e que tenham até a jornada suspensa e não serão recompensados na totalidade, podendo ter perda até de 42% do salário. Nós precisamos colocar essa medida provisória na pauta e socorrer micro e pequenas empresas, que não acontece no caso dessa medida provisória 936. Mas, infelizmente, presidente, o que está na pauta hoje é essa medida provisória 905. Ora, essa medida provisória 905, esta sim é a verdadeira pauta-bomba que existe contra os trabalhadores. E ela foi formatada na sede, junto com Bolsonaro e com Paulo Guedes, da Confederação Nacional da Indústria, da Fiesp, da FIENG, da FIERJ. Foram estas federações que, junto com Paulo Guedes e com os banqueiros, colocaram em votação e execução no país essa emenda provisória. Agora, durante o período de pandemia, isso se torna um problema maior, porque terão os patrões, os empregadores, os grandes empresários, a condição de, nesse momento, fazer com que trabalhadores jovens substituam trabalhadores com direitos. Então, essa carteira verde e amarela, ela é isso, ela desonera a folha para os patrões e, ao fazer a desoneração, ainda permite que trabalhadores sem direitos, nesse caso os jovens, possam estar substituindo no futuro, depois da pandemia, os trabalhadores que têm direito. Isso é completamente injusto nesse momento, e eu diria, presidente, que esta é uma maldade que está sendo feita com os trabalhadores no momento em que eles não podem reagir. Alguns dizem, mas não está havendo corte de direitos. Alguns pontos agora estão sendo reformulados no relatório, mas é bom dizer o que tem nessa medida provisória. Para se ter uma ideia, essa carteira verde e amarela, ela extingue 13º e 1/3 de férias, porque diz que o patrão pode diluí-la em 12 vezes. Ora, evidentemente, ele não pagará isso e pagará o mesmo salário. Além disso, cria um imposto para desempregado de 7,5%, e é ele quem vai pagar a conta do patrão, que estará desonerado, reduzindo o fundo de garantia de 8% para 2% e tendo a contribuição zero na Previdência. E aí o Paulo Guedes não acha ruim, porque de fato está desonerando o patrão, mas o trabalhador continua com a Previdência e depois ele vai dizer que está falida e propor a privatização. A multa para demissão de trabalhadores cai de 80% para 20%, o que permite, como eu disse, ao patrão demitir trabalhadores com direito e depois contratar jovens sem direito numa carteira verde e amarela. Alguns dizem, o Partido Novo tem essa vantagem, ele fala as coisas como realmente ele pensa. E o Partido Novo diz, não tem problema, antes isso do que a fome. Mas é exatamente o que diziam na época da escravidão aos escravos. É melhor que vocês fiquem como escravos do que não tenham condições de comer e morram de fome. Como se não fosse conquista e obrigação para o mundo do trabalho os direitos trabalhistas que são colocados, neste caso, desde Getúlio Vargas, que está sendo retirado. Mas, além disso, tem outras maldades. O adicional de periculosidade cai de 50% para 5%. Então, o pessoal que está na área de saúde, os que trabalham em Minas, os
que conhece familiares daqueles que faleceram lá em Brumadinho, na Lama. A periculosidade também vai para o beleléu nesse projeto de perda de direitos. A liberação dos trabalhos aos domingos, ou seja, nós já até derrotamos. O trabalhador, depois que acabar a quarentena, ele não vai continuar em casa com a sua família, porque ele terá que garantir o trabalho ao domingo, sem que, inclusive, receba remuneração extra para isso. Os bancários, já foi dito aqui, aumentar a jornada dos bancários para 8 horas, que tipo de emprego está arrumando? Por que isso? Coitado dos banqueiros, né? Então coloca os bancários para trabalhar mais. Para vocês terem uma ideia do jeito que está, garçom vai ter na gorjeta a remuneração e não mais esse sentido que nós temos hoje da gorjeta. Exclui também sindicalistas da negociação de lucros resultados, da PLR. As negociações passam a prevalecer sobre as leis. Já foi dito isso aqui, o negociado vale mais do que as leis na carteira verde e amarela. Imagina isso depois da pandemia com os trabalhadores e o desemprego enorme, como já está e como ficará ainda mais. Para ter ajustes futuros também, tem um artigo que contempla, dando um verdadeiro cheque em branco para alteração da legislação na carteira verde e amarela. Há ainda, presidente, deputados e deputadas, uma flexibilização nos contratos que altera 59 artigos da CLT e revogam 37 dispositivos. O Ministério Público do Trabalho praticamente perde a sua função de defesa do trabalhador e ele não terá condições sequer de fazer ações nesta defesa e colocar as multas para benefício das causas trabalhistas. Esse artigo tem, anulando o Ministério Público do Trabalho. Tem no programa de prevenção e redução de acidentes, limita ao ambiente de trabalho. Então, deixa fora a fiscalização do trabalho escravo, a fiscalização do trabalho infantil, as fraudes na relação de trabalho, tudo isso não fica considerado mais como programa de prevenção e redução de acidentes. O trabalhador rural também sofre, porque eles vão inviabilizar os sindicatos exigindo autorização prévia para recolhimento da contribuição sindical. Parte do ataque aos sindicatos dos trabalhadores rurais que já sofreram com outras medidas profissionais. As categorias profissionais também sofrem ataque, porque aquelas que não têm o conselho se abrem para que o Ministério da Economia faça uma declaração, uma autodeclaração dos profissionais. Isso fere, inclusive, o inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal. Estas são algumas das maldades que eu citei, que estão no texto desta medida provisória 905. E já foi bem dito. Por que elas estão aí, esse projeto está sendo discutido, em plena pandemia, em plena coronavírus, sem os trabalhadores terem condições de se mobilizar, não podem fazer greve, as galerias vazias, não estão conversando com os deputados. Nós estamos aí fazendo obstrução e com esperança no Senado, né? Se esse projeto for realmente aprovado na Câmara. Tomara que o Senado consiga barrar esse lobby, essa pressão que vem desses setores de grandes industriários brasileiros e também dos banqueiros. Eu queria dizer, presidente, que esse projeto vai agora para o Senado e o Senado terá 4 ou 5 dias. Provavelmente isso não será aprovado no Senado, é a expectativa que a gente tem. Bem porque 2.000 emendas é muita coisa para apreciar nesse tempo. Então eu não entendo por que esse projeto foi pautado com tanta pressa dentro da Câmara dos Deputados e sem consenso, sem que a gente possa estar realmente fazendo uma discussão olho no olho. O que nós temos que dizer ao nosso povo é que é preciso que essa reação ela se dê, ela não pode parar aqui. Nós estamos buscando minimizar os efeitos terríveis dessa medida provisória, mas é preciso garantir que as pessoas fiquem em casa com emprego, portanto, com estabilidade, que tem que ser colocado na medida provisória 936, com renda, como a oposição apresentou o projeto de R$ 600 e R$ 1.200, e temos que garantir estabilidade aos trabalhadores. Então, nós esperamos que o Senado possa travar também esse debate junto conosco e retirar essa medida provisória do caminho. Não era hora de colocá-la, a gente fica indignado de ter que fazer discussão desse ponto de vista,
e colocamos claramente que a medida provisória 905 retira, sim, como eu disse, vários direitos dos trabalhadores. Ela é uma reforma trabalhista feita na hora errada. Em especial, posteriormente a esta pandemia, nós teremos muitos trabalhadores empregados. E o cerne dela é substituir esses trabalhadores empregados por trabalhadores que terão menos direito e que são jovens. O relatório do relator, o governo tinha mandado que a possibilidade de substituição desses trabalhadores, eles falam que é geração de mais emprego, mas na prática a substituição seria de 20% dos trabalhadores por empresa. E no relatório se aumentou para 25%. Eu acho que é outra questão também, que o relatório foi pior até neste caso do que que acontecia anteriormente. Então, presidente, nós encaminhamos pela obstrução de todo esse procedimento e, evidentemente, para que essa medida provisória, falando pela liderança do PT, ela possa ser derrotada e que a gente aprove realmente medidas que dizem respeito à pandemia.